Olá pessoal, professor Bruno na área com mais uma fantástica aula do nosso curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. E hoje nós vamos ter uma aula sobre questões da Lei de Federações Partidárias, da resolução que regulamenta esse novo instituto no direito eleitoral brasileiro, que são as federações. Essa é a nossa aula número 29 do curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. E estou muito feliz de tratar desse assunto que vocês vão perceber que é novo. No YouTube, por exemplo, vocês vão encontrar poucas informações sobre as federações, alguns vídeos foi eu que gravei, e agora nós vamos resolver questões, porque este assunto estará presente nas futuras provas. Tá certo? Então, bora para mais uma aula. Preparados? Então, vamos lá para a nossa primeira questão da aula de hoje, da aula 29. Lembrando que a Resolução 23.670 de 2021 é a resolução que regulamenta a própria lei, né, das federações partidárias, que é a Lei 14.208 de 2021. A Lei 14.208, ela insere na Lei dos Partidos Políticos o artigo 11A, tratando sobre as federações partidárias, e lá nós temos disposições gerais, e a Resolução 23.670 traz para nós o passo a passo, todos os procedimentos, todas as etapas a serem cumpridas e exigidas para que nós tenhamos aí as federações partidárias. Que para que as eleições de 2022, duas federações foram confirmadas, né? Então, para essas eleições, nós temos aí já dois institutos que foram confirmados e aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, até porque o prazo que o STF deu excepcionalmente para as eleições deste ano, para que as federações partidárias buscassem o registro junto ao TSE, era até o dia 31 de maio. Ok? Então, vamos para a primeira questão. Questão 421. Olha só. As federações partidárias são institutos substitutivos das coligações proporcionais. É uma questão perigosa. Por quê, pessoal? As coligações proporcionais, elas foram encerradas, extintas, a partir da Emenda Constitucional 97 de 2017, né? A gente sabe que os partidos políticos, nós estamos passando por uma crise de instituição partidária, principalmente a percepção desses partidos políticos frente à sociedade, perda de credibilidade, confiança mesmo nesses partidos políticos como instituições representativas, né? Até porque o Instituto da Coligação, a gente pensa o seguinte, o que é uma coligação? Também é uma união entre dois ou mais partidos, só que funciona somente durante a eleição. Então aqueles partidos que foram amiguinhos durante a eleição para lançar uma certa candidatura, passou a eleição, parece que nunca foram amigos. Acontecia muito isso. Né, amiguinhos, que eu falo o seguinte, o compartilhamento de ideias, de programas, de objetivos, era uma coisa muito efêmera, muito rápida, passageira. As federações, então, elas são um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, desse instituto, dessas uniões entre partidos políticos. Eu não posso dizer aqui, pessoal, isso é importante, eu não posso dizer que as federações são institutos que vão substituir as coligações. As federações têm características próximas às coligações partidárias, mas não são substitutas. Não é algo que é para tapar o buraco, não. As federações são institutos que foram criados para aperfeiçoar e resgatar a credibilidade nos partidos políticos. Então, o erro da questão está oficialmente em dizer que essas federações, elas são institutos substitutivos das coligações proporcionais. Tá? Não são. Talvez a gente poderia colocar que é um aperfeiçoamento. Então, um aperfeiçoamento. Uma modernização. Talvez um resgate de credibilidade. Tudo isso poderia ser até possível de afirmar, mas que é algo que substitui, não. Tá bom? Questão 421, incorreta. 422. Agora veja só que questão que essa aqui vai despencar em prova, com toda certeza.
2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante os tribunais regionais eleitorais da sede dos partidos, e atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Bom, o que não é mentira, a gente sabe que 2 ou mais partidos também vão, assim como as coligações, poder se reunir em federação. Então, hoje no Brasil, nós temos a possibilidade do partido político disputar uma eleição isoladamente, temos a possibilidade de 2 ou mais partidos se unirem formando coligação majoritária para disputa de cargo de presidente, governador, por exemplo, e agora o Instituto das Federações Partidárias. O que diferencia a federação de uma coligação é o seu caráter efêmero que a coligação possui, de extinção já no fim da eleição. A federação não, 2 ou mais partidos vão se unir e vão exercer durante um certo tempo, totalmente diverso da coligação. Não vou falar agora o tempo porque tem uma questão sobre isso, mas vamos ao cerne da questão. O registro, para que a federação participe da eleição, o registro não é feito perante o Tribunal Regional Eleitoral da sede de partidos, nada a ver. Eu falei no início da aula que o registro ele é feito perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, federação, vamos anotar aqui. Federação registrará junto ao TSE e não junto aos tribunais regionais eleitorais. Então, registro junto ao TSE. Então, a questão 422 está errada por conta de afirmar que será perante os tribunais regionais eleitorais, o que não é verdade. Beleza? Essa resposta nós também encontramos no artigo 11A. Tudo que nós vamos discutir aqui na lei dos partidos é o artigo 11A. Aqui é o caput, tá? Próxima questão. 423 diz o seguinte: mesmo diante uma federação partidária, assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos políticos integrantes de federação. Olha só, isso foi uma das exigências do legislador. Não é porque estamos diante de uma federação partidária que os partidos políticos que compõem essa federação, a eles não será preservada aqui uma certa autonomia. Então, aqueles princípios dos partidos políticos que nós estudamos, né, que é o princípio da autonomia partidária, também será garantida a esses partidos políticos que compõem a federação. Inclusive, vai sair um livro, uma obra coletiva, né, sobre as federações, em que eu escrevo sobre o Instituto das Federações Partidárias no México, né, os famosos Los Frentes. E há uma crítica que eu faço nesse artigo a respeito da quebra de autonomia, quando se coloca um certo prazo para que os partidos políticos mantenham-se junto à federação. Então, pessoal, hoje no Brasil vigora esse instituto que é garantido, esse princípio que é garantido aos partidos políticos, que é o da autonomia, mesmo integrantes de uma federação. Certo? Então, a questão 423 está correta. De fato, nós temos ainda esse princípio sendo garantido aos partidos políticos. Artigo 11A e o parágrafo é o segundo. Tá bom? Beleza? Podemos avançar? Próxima questão, 424. Vejam só. Dentre os requisitos para a constituição de uma federação partidária, somente poderá ser integrada por partidos políticos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha só, nós vamos ter uma série de requisitos que deverão ser cumpridos para que nós tenhamos, de fato, as federações partidárias. Esses requisitos estão no artigo 11A, parágrafo 3º da Lei dos Partidos. Então,
Dentre esses requisitos, nós temos que o registro tem que ser feito junto ao TSE. Eu tenho que saber também que a federação tem que ter abrangência nacional. Seu registro vai ser encaminhado ao TSE. Nós temos que saber também que a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções, que é